Olá, meu nome é Camilo, sou responsável pela disciplina de Estatística e Aplicação ao Sensoriamento Remoto, ministrada no curso de pós-graduação em Sensoriamento Remoto no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Todo o conteúdo dessa disciplina pode ser acessado nos links disponibilizados na descrição deste vídeo. Nessa aula, vamos discutir sobre conceitos básicos de probabilidade, que serão utilizados durante todo o curso. Então vamos começar por um experimento bem clássico na estatística, bem simples, que é jogar um dado. Então vamos jogar um dado aí 100 vezes, observando-se os valores obtidos. Então vamos imaginar que o primeiro valor obtido quando eu joguei o dado foi o número 1, seguido pelos outros resultados. O último valor aí obtido nesse caso foi o número 4. Suponha que o interesse nesse experimento seja avaliar o quanto esse dado é honesto, ou seja, que esse dado não tem nenhuma preferência de um número sair em relação ao outro, né? Nesse caso, a ordem dos valores ele não é importante e podemos então reorganizar esses resultados de forma de uma tabela, de forma a resumir esse resultado e não apresentar, na realidade, uma lista de valores obtidos. Então, aqui nessa tabela tem o valor obtido pelo dado e eu posso, então, fazer uma sumarização de duas formas. Então, obtendo então, a frequência absoluta, que basicamente é uma contagem de quantas vezes eu observei cada um desses valores, e a frequência relativa. Esses valores, obviamente, são hipotéticos. Tá? Eu chutei alguns números aqui. No total da frequência absoluta, aqui eu tenho o número de vezes que eu repeti esse meu experimento, de jogar os dados. E aqui a frequência relativa, então, é a relação então, que tem entre o número de vezes que aconteceu um determinado valor em relação ao total. Aqui, como eu fiz 100, essa frequência relativa fica bastante simples, né? Então, eu tenho 15 em 100, 19 em 100 e assim vai até 17 em 100. Então, essa frequência relativa aqui representada em um valor decimal, também poderia ser em porcentagem, então aqui no caso seria 15%, esse último 17%. Por definição, aqui a soma das frequências relativas é sempre 1 ou 100%. E se continuasse sorteando novos valores? A gente podia não sortear apenas 100, sortear 1000. Então eu teria outros valores aqui de frequência absoluta, totalizando aí 1000 tentativas, e a frequência relativa aqui calculada em relação a esses números observados aqui da frequência absoluta. A questão aqui que a gente pode imaginar, e se esse experimento fosse repetido infinitamente? Ou seja, eu pegar esse dado e ficasse jogando infinitamente. Então, a frequência absoluta aqui iria para infinito, então eu não tenho ideia dos valores que eu teria aqui de frequência absoluta para cada valor, já que o total seria infinito. Mas a frequência relativa a gente vai observar que ela tem uma propriedade bastante interessante, né? Se o dado realmente ele fosse honesto, não haveria motivos para eu pensar que um valor ocorreria mais que o outro. Então, todos os valores deveriam ter a mesma frequência relativa de ocorrência. Nesse caso aqui, como eu tenho 6 valores possíveis, né, essa frequência ela vai ser a mesma para todos os valores. E nós vamos observar, então, que esta frequência relativa para a qual esse número vai tender é a ideia de probabilidade. Aqui nós temos uma planilha que mostra esses valores sendo simulados, né, obtendo esses valores, e nesse caso, então, a probabilidade é igual a 1/6, que é a mesma para todos os eventos aqui, os valores de ocorrência desse dado. Então, a probabilidade é esse conceito, quem pensar assim, a probabilidade é a frequência relativa de um experimento repetido infinitas vezes. Essa é a ideia da probabilidade. Tá? Nós podemos pensar também que esses valores obtidos, pensando numa teoria de conjunto,
Então aqui eu tenho os meus elementos formando esse meu espaço amostral, que a gente chama, né? Que é o conjunto de todos os valores possíveis de serem obtidos no meu experimento. Então nesse caso aqui são 6 elementos marcados de 1 a 6. Ou então expressar ele na forma de conjunto matematicamente expresso por essa fórmula, né? Então eu tenho aqui o meu espaço amostral representado aqui pelos valores de 1 a 6. Neste caso, então, a probabilidade ela pode ser representada da seguinte forma. Então, a probabilidade de um evento qualquer ocorrer é igual ao número de eventos favoráveis a isso que eu estou procurando sobre o número de eventos possíveis. Então, esse é o conceito básico de probabilidade. A probabilidade ela tem a propriedade de ser um valor entre 0 e 1. Então, 0 seria quando esse evento é impossível de acontecer, e 1, nesse caso aqui, quando ele é um evento certo, sempre ele ocorre. Tá? Uma outra propriedade interessante aqui é que a soma das probabilidades de todos os eventos é sempre igual a 1, ou 100%. Então, eu tenho que sempre somar a probabilidade, e essa probabilidade tem que dar 1 ou 100%. Nesse caso bem simples aqui, com esse espaço amostral, eu poderia querer calcular qual a probabilidade de obter o valor igual a 1. Então, para calcular isso, eu posso usar essa expressão, né? Então, basicamente, a probabilidade do valor ser igual a 1, basta então eu saber a relação entre eventos favoráveis e eventos possíveis. No caso, calculando primeiro os eventos possíveis, quantos valores possíveis poderiam ocorrer nesse meu experimento? Eu vejo aqui que no meu espaço amostral eu tenho 6 elementos. Então, no total, eu posso ter 6 valores possíveis de acontecer, né? Agora, quantos satisfazem este evento específico que eu quero? Eu quero que o valor seja igual a 1. Valores iguais a 1, eu tenho só este elemento que é igual a 1. Então, eu tenho um elemento dentre esses 6. Então, a probabilidade aqui é igual a 1/6. Se fosse um outro valor qualquer aqui, 2, 3, 4, 5 ou 6, a gente vai ver que essa probabilidade também seria 1/6, nesse caso, desse experimento de jogar um dado. Eu posso mudar isso também, posso começar a calcular probabilidades um pouquinho diferentes. Então, nesse caso aqui, qual a probabilidade de obter um valor múltiplo de 3? Então, da mesma forma, eu vou primeiro começar perguntando quantos eventos são possíveis. Nesse caso, continuam sendo 6, eu só tenho 6 valores possíveis de obter. E agora eu tenho que saber quem são os valores que satisfazem a condição de ser múltiplo de 3. Nesse caso aqui, então, eu tenho o 3 e o 6. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 elementos que satisfazem essa condição. Então, eu tenho 2 em 6, ou 1/3, simplificando essa fração. Vamos complicar um pouquinho, né? Então, vamos imaginar que eu tenho uma urna, e esta urna tem objetos circulares e quadrados. Então, tem círculos e quadrados. E eu tenho objetos que são azuis e objetos que são vermelhos. E desta urna eu vou sortear um elemento qualquer aqui. E eu quero saber qual a probabilidade desse objeto selecionado ser um quadrado ou então ser vermelho. Então ele pode ser tanto quadrado quanto ser vermelho. Pode ser então um quadrado de qualquer cor ou qualquer forma de objeto desde que seja vermelho. Tá? Então, vamos imaginar isso na teoria de conjunto, né? Como se eu tivesse esses objetos dentro de uma urna, né? Dentro de um conjuntinho aqui. Então, eu vou, para facilitar aqui, eu vou chamar de A o objeto ser quadrado. Então, veja que aqui eu tenho o subconjunto formado pelos elementos que são quadrados. E eu vou chamar de B os objetos que são vermelhos. Então, aqui eu tenho o conjunto dos objetos que são vermelhos. A minha questão aqui básica é perguntar qual é a probabilidade de ser A ou ser B. Veja que aqui eu tenho
a operação de união. Então, eu quero que o objeto seja quadrado ou que seja vermelho. Então, para a gente calcular essa probabilidade, claro que aqui é um exemplo bastante simples, eu posso simplesmente sair contando os elementos, mas eu vou aproveitar esse exemplo para introduzir um conceito, que é o diagrama de Venn. O diagrama de Venn é uma forma bastante simples de representar a relação entre eventos ou conjuntos aqui. Então, num caso geral, eu estou imaginando que aqui eu tenho o meu espaço amostral aqui, que é o meu conjunto completo, e aqui eu tenho dois subconjuntos, tá? Um que eu chamei de A e um que eu chamei de B. De propósito aqui eu deixei uma parte aqui que é comum dos dois. Então, alguns elementos aqui são tanto A quanto B. E alguns elementos aqui fora não são A nem B, tá? Então, como que a gente pode representar graficamente essas várias relações que eu poderia ter entre esses eventos A e B? Então, vou imaginar que um elemento aí seja escolhido, um elemento qualquer desse conjunto total que seja escolhido, e eu vou querer saber se ele é A ou se ele é B. Então, que era exatamente essa pergunta que a gente tinha feito anteriormente, né? Então, eu estou falando dessa propriedade da união. Eu quero qualquer elemento que seja A ou que seja B. Ele pode ser até A e B ao mesmo tempo, não importa, tá? Ele tem que ser A ou B, tá? Então, esse é o que caracteriza exatamente a união, né? A união de dois eventos. Eu posso estar querendo que esse elemento seja A e B simultaneamente. Ele tem que ser os dois ao mesmo tempo. Este é o conceito dessa área aqui que é comum a esses dois eventos e corresponde exatamente ao operador de interseção. Então, quando eu falar de interseção, eu estou falando exatamente desta parte que é comum aos dois eventos, A e B, né? Posso também ter um outro tipo de relação aqui que eu quero que não seja A. Então, veja que não seja A, ele é qualquer coisa que não seja A. Pode ser B, pode não ser nada, tá? Então, ele não pode ser A. Este é o conceito aí que a gente fala do complemento, tá? Então, tudo que não é A. Então, tudo que não é A pode ser B, mas pode não ser nada, tá? Então, inclui essas duas partes. Não pode esquecer do não é nada, né? E a representação que a gente usa normalmente é uma barrinha em cima do evento. Então, essa barrinha representa o não. Então, é não há, tá? Posso obter outros tipos de relações que eu queira. Por exemplo, eu posso não é A nem é B. Então, eu não quero que seja nem A nem B. Ou seja, ele não pode ser nada, tá? A gente vai ver que este é exatamente o complemento da união. Ó, aqui eu estou pintando tudo que não é união. Então, não é união. Então, o que eu estou falando é um não união. Só que a gente vai ver que essa expressão ela pode ser decomposta desta outra forma, que é a interseção dos complementares. Dessa forma que a gente vai ver que ela é uma forma muito mais fácil da gente lidar com ela do que com esta. Então, aqui só lembrar que o não, então a gente coloca o não para os dois eventos e a união passa a ser a interseção. Tá? Posso também querer que ele não seja A e B simultaneamente. Aqui seria exatamente o complementar da interseção, né? Então, ele pode ser A, ele pode ser B, desde que ele não seja os dois simultaneamente. Então, também é fácil a gente imaginar aqui que eu estou falando do complementar da interseção. Da mesma forma que a gente fez essa operação aqui em cima, a gente vai fazer a operação aqui embaixo. A gente pode também deduzir que o complementar da interseção é a interseção, a união dos complementares. Então, isso também é válido. Então, eu passo o não para os dois eventos e a interseção, então, inverte, vira união. Tá? E aqui uma outra expressão também, eu posso estar interessado em eventos que sejam somente A. Então, ele não pode ser outra coisa que não seja A.
Tá? Então aqui eu estou pensando só nesta parte do evento. Então é como se eu retirasse a parte da interseção. Tá? Então aqui eu estou falando de A interseção com o complementar de B, ou A interseção não B. Tá? Então agora, efetivamente, como que a gente calcula tudo isso? Né? Como que a gente calcula a probabilidade da união, a probabilidade da interseção e a probabilidade do complementar? Para isso, a gente vai usar exemplos, tá? A gente vai, caso a caso, pensando num exemplo. Então, primeiro, a probabilidade da união, que era aquela primeira que a gente estava querendo, né? Que é aquele exemplo que a gente estava passando originalmente. Então, eu tenho uma urna aqui com esses quadrados e círculos vermelhos e azuis, e eu tirei um elemento e pergunto qual a probabilidade do objeto selecionado ser um quadrado ou ser vermelho. Então, como aqui o número de objetos é pequeno, eu tenho acesso a todos os objetos, é bastante simples resolver essa probabilidade. Eu acho que não tem nenhuma grande dificuldade aí, pensando naquele conceito do número de eventos favoráveis sobre o número de eventos possíveis. Né? Então, não é difícil a gente chegar que essa probabilidade é igual a 8 nonos. Ué, de onde que veio isso? 9. É porque eu tenho 9 elementos, 8 porque 8 elementos são quadrados ou são vermelhos. Então, se a gente olhar aqui, ó, esse aqui é vermelho, esse daqui não, esse aqui fica fora. Mas esse é quadrado, esse é quadrado, esse é quadrado, esse é vermelho. É quadrado, quadrado, é vermelho. Então, o único elemento que ficou de fora foi esse círculo azul aqui. Então, por isso que ficou 8 sobre 9. Então, bem fácil de chegar nessa probabilidade. Mas vamos complicar um pouquinho, porque nem sempre essa solução dessa probabilidade vai ser tão fácil de ser obtida assim. Então, vamos pensar de uma outra forma. Então, intuitivamente, se a gente fosse usar só a intuição, a gente podia pensar que a probabilidade da união é a soma de probabilidades, porque é fácil a gente pensar, se eu estou unindo, eu estou somando. Então, é bem intuitivo a gente pensar que a probabilidade da união é igual à soma das probabilidades. Só que se a gente fizer aí essa conta, a gente vai ver que não dá certo, né? Porque a probabilidade de ser quadrado, eu tenho 5 quadrados em 9. E a probabilidade de ser vermelho, eu tenho 5 objetos vermelhos em 9. Quando eu faço essa soma, dá 10 sobre 9. Até passou de 1, que é impossível, tá? Tá furado, tá errado isso, né? Então isso aqui não pode ser feito assim. Aonde que está o defeito, né? Aonde que eu errei ao fazer esse procedimento de fazer uma soma simples aqui? A questão é que eu acabei contando alguns desses elementos mais de uma vez, porque eu tenho quadrados vermelhos. Então, esses quadrados vermelhos são contados tanto nessa probabilidade quanto nessa probabilidade. Então, eu estou contando ele duas vezes. Não dá certo. Então, como que a gente faz, então? Na realidade, a gente tem que descontar. Então, a probabilidade da união é igual à soma das probabilidades de cada evento, menos a probabilidade da interseção. Então, eu tenho que descontar a probabilidade daqueles elementos que são comuns aos dois eventos que eu estou avaliando. Então, agora, ao repetir essa conta, isso agora faz sentido. Então, olha, eu volto a ter a probabilidade do quadrado, a probabilidade de vermelho, menos a probabilidade de serem quadrados vermelhos. Aqui eu tenho 2 quadrados que são vermelhos em 9. E agora sim, eu chego no resultado correto que eu tinha chegado fazendo a contagem. Então, de uma maneira bem geral, a regra, então, para o cálculo de probabilidade da união é sempre esta. Então, a probabilidade de A união com B é igual a probabilidade de A mais B, menos a probabilidade de A interseção com B. Tá? Essa é a regra geral. No entanto, se a gente souber a priori aí, que os nossos eventos são mutuamente exclusivos, ou seja, eles não têm interseção entre si, então são dois eventos que não têm interseção, aí sim vale a soma das probabilidades. Então, a probabilidade da união passa a ser a soma das probabilidades. Eu não preciso ficar me preocupando com interseção.
Aqui eu já me adiantando, se eu tivesse com 3 eventos simultâneos que tivessem interseção entre si, esse cálculo da união ela vai ficando cada vez mais complexa, né? Ela vai ficando uma expressão mais complexa de ser resolvida. Então, se os eventos são mutuamente exclusivos, nossa, fica muito mais fácil. Eu posso ter quantos eventos quiser aqui, se eles são mutuamente exclusivos e eu quero a probabilidade da união, eu saio somando a probabilidade de todo mundo. Tá? Também há quem imagine pegar a união e dividir nas suas partes excludentes, justamente tornando eventos mutuamente exclusivos. Então, a união de A e B também pode ser entendida assim, só A, só B ou A e B. E daí, com isto, esta probabilidade aqui, ela passa a ser uma soma simples. Tá? Então, a conta poderia ser feita assim, como poderia ser feito assim. Chegaria no mesmo resultado. Tá? Então, é só uma outra forma de ver a mesma expressão. Agora vamos para a probabilidade da interseção, porque no caso anterior a gente precisou de uma probabilidade de interseção, mas eu fui lá e só contei. Alguns casos não vai ser fácil assim, eu chegar e simplesmente contar os eventos que são repetidos, né? E para isso eu vou usar um outro exemplo um pouquinho mais complexo, um pouquinho diferente daquele anterior. Então eu tenho uma urna aqui, agora para facilitar só tem bolinhas mesmo, as bolinhas de duas cores, vermelhas e azuis. Só que agora o que eu vou fazer nesse experimento? Eu vou retirar duas bolas e não só uma, vão ser duas, tá? E da forma como eu estou fazendo aqui, eu vou retirar essas duas bolas de uma vez só, ou então a gente pode imaginar assim, que o experimento é dividido em duas partes. Então eu retiro uma bola e em seguida eu retiro outra bola. É a mesma coisa, tá? No final das contas dá no mesmo. Tá? E eu quero saber qual é a probabilidade de escolher dois objetos vermelhos. Nesse caso aqui, olha, eu não estou repondo a bola. Então, a bola que eu sorteei ficou fora. Eu não estou voltando ela na urna. Depois a gente vai ver um caso onde eu volto ela para a urna. Mas nesse caso que eu não estou voltando, a bola retirada, ela não volta para a urna. E eu vou retirar uma outra em seguida. Tá? Então, eu vou colocar a expressão que eu estou procurando dessa maneira aqui. Tá? Então, a probabilidade de ser vermelho 1 e ser vermelho 2. 1 e 2 aqui é a bola, a ordem da bola sorteada. Tá? Como que eu vou calcular agora isso? Agora aqui já complicou um pouco, porque o número de eventos possíveis aqui, vamos começar pelos possíveis, já não é uma simples contagem aqui, né? Porque eu tenho, são dois experimentos seguidos, né? São dois experimentos para chegar no resultado. Então, não dá para fazer essa conta fácil. Então, como que a gente faz? Então, imagina que eu vou sortear duas bolas, né? Eu vou começar pela primeira. Então, esta bola primeira aqui, quantas bolas desta urna podem ser sorteadas para ocupar esta primeira posição? Eu tenho 11, ó. Se eu tenho 11 bolas aqui, qualquer uma delas é candidata para ser escolhida na primeira vez. Então, beleza. Vamos supor, assim, só uma suposição, de que a primeira bola tenha sido escolhida, aquela bola vermelha aqui de cima, tá? Seja ela que tenha sido escolhida. Agora, quantas bolas são candidatas a ocupar o segundo lugar? Então, veja que esta bola já foi escolhida, ela está fora do meu escopo, lá do meu espaço amostral, ele foi modificado. Então, agora veja que restaram aqui possibilidades aqui de escolha de apenas 10 bolas. Então, agora veja, é como se essa bola desaparecesse, né? Então, agora eu passei a ter 10 bolas aqui. Então, no total, a possibilidade de combinações aqui que eu poderia ter de resultados é 110. Então, eu tenho 110 pares possíveis de bolas de serem sorteadas. Tá? A mesma coisa, a mesma ideia, eu vou pensar para os casos dos eventos favoráveis. Então, eu vou fazer a mesma pergunta. Tá? Então, quantas bolas são possíveis de ocupar o primeiro lugar
que satisfaçam essa minha condição de ser vermelho, vermelho, né? Ou no caso aqui a primeira posição de ser vermelho, né? Então qual que é quantas bolas podem ocupar? Então veja que aqui eu tenho 6 bolas vermelhas que podem ocupar essa primeira posição aqui. Da mesma forma, supondo que essa vermelha que eu escolhi foi esta vermelha aqui, quantas bolas me restam para ocupar a segunda posição? Eu tenho 5 bolas vermelhas para ocupar a segunda posição. Ou seja, eu tenho 6 vezes 5 bolas. Eu tenho 30 possibilidades de pares de bolas para serem sorteadas. Então pode ser essa com essa, 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 e assim vai. Eu tenho 30 possibilidades de vermelho vermelho de ser escolhido. Se eu for olhar essa 30 sobre 110 aqui, ela foi obtida desta forma, né? Olha, foram 6 vezes 5, 11 vezes 10. Se eu separar isso em duas frações, eu posso imaginar o que significa cada uma dessas frações aqui, ó. Esta primeira fração, que probabilidade que ela representa? O que é 6 sobre 11? Ó, eu tenho 6 bolas vermelhas em 11. Ela é justamente a probabilidade de ser vermelha na primeira tentativa. Então, essa probabilidade aqui é a probabilidade de tirar vermelho logo de primeiro, né? E agora essa segunda? Essa segunda, ela vai representar uma probabilidade um pouquinho diferente, que é a probabilidade de tirar a segunda bola vermelha, mas sabendo que a primeira foi vermelha. Porque se a primeira tivesse sido azul, essa probabilidade ia ser outra, né? Ia ser outra probabilidade, ia ser outro valor, né? Então, neste caso aqui, a gente representa essa probabilidade como uma probabilidade condicional, que a gente chama, representada por uma barra. Então, a gente lê assim, a probabilidade de ser a segunda bola vermelha, dado que, ou sabendo que, a primeira foi vermelha, tá? Então, essa probabilidade segunda aqui é uma probabilidade condicional. Condicional a quê? Ao que aconteceu anteriormente. Se mais bolas fossem retiradas, você ia ver que aqui ia aparecer mais probabilidades condicionais, sempre condicionado a tudo que já saiu antes. Tá? É assim que a gente escreve. Tá? Então, nesse caso aqui, a probabilidade de ter 2 bolas vermelhas é igual a ter a primeira vermelha vezes a probabilidade de ter a segunda, dado que a primeira foi vermelha. Tá? É dado por essa expressão. Então, de uma maneira geral, a gente escreve dessa forma. Então, a probabilidade de A inter B é igual a probabilidade de A vezes a probabilidade de B dado A. A gente vai ver também que, como A e B é a mesma coisa de B e A, dá no mesmo, eu posso inverter isso, eu posso inverter todas essas letras aqui. É quase como se eu começasse de trás para frente. Então, eu tiro qual a probabilidade de ser a segunda vermelha e depois qual a probabilidade de ser a primeira vermelha, dado que a segunda foi vermelha. A gente vai ver que chega no mesmo resultado. Então, eu posso pensar esse problema de trás para frente. Então, essa aqui é a regra geral da probabilidade de interseção. Então, toda vez que a gente for falar uma probabilidade de interseção, vai envolver probabilidades condicionais. Existe uma exceção, que é essa daqui. Quando eu pego e repito o mesmo experimento anterior, só que agora eu vou fazer com reposição, ou seja, a bola que eu sorteei da primeira vez, eu vou voltar ela para a minha urna para repetir esse experimento, eu tenho uma condição modificada. E o que vai acontecer nesse caso aqui? Olha, eu vou ver que a probabilidade é que ela não muda. Então, aquela probabilidade que é condicional, ela deixa de existir. Por quê? Porque o espaço amostral foi restabelecido. Então, não importa se eu estou falando da primeira vermelha ou da segunda vermelha, ou se fossem muitas bolas retiradas com reposição, independente do lugar que eu estiver falando, sempre a condição está restabelecida. Então, a probabilidade de ser vermelha em qualquer posição é sempre igual à probabilidade de ser vermelha. Então, não muda, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho o que a gente chama de eventos independentes. Então, quando o evento é independente, a probabilidade da interseção ela passa a ser simplesmente uma multiplicação das probabilidades. Então, fica bem mais simples também, novamente. Tá? Depois,
com o decorrer do curso, a gente vai aprender a ver como que eu identifico que os eventos são mutuamente exclusivos, quando os eventos são independentes, isso a gente vai vendo ao longo do curso. Mas nesse caso a independência aconteceu porque justamente eu restabeleci o espaço amostral. Então, eu restabeleci o espaço amostral, então um evento não interfere no outro. Tá? Então, eu não preciso da probabilidade condicional. Então, a probabilidade da união, relembrando, então, sempre vai envolver probabilidades condicionais, mas se os eventos forem independentes, essa condicional ela deixa de existir. Então, essa pré-condição aqui, ela inexiste, ela não interfere. Então, a probabilidade de A dado B é igual à probabilidade de A. O B não interessa aqui. A mesma coisa, a probabilidade de B dado A é a probabilidade de B. Tá? Então, a probabilidade da interseção é simplesmente a multiplicação das probabilidades. Por fim, aqui eu tenho por último aqui o complementar, né? A ideia do complementar. Então, novamente, fazer um experimento aqui. Vamos imaginar que eu tire 5 bolas aqui desta urna, tá? Sem reposição, para ficar bem complicado. Tá? E eu quero saber qual a probabilidade de escolher pelo menos um objeto vermelho. Então, se eu quiser responder essa pergunta da maneira como ela é feita, eu tenho que pensar que a probabilidade de ter pelo menos uma vermelha é igual a ter uma vermelha, ter duas vermelhas, ter três vermelhas, ter quatro vermelhas, ter cinco vermelhas. Então, a probabilidade disso vai ser a soma das probabilidades. Por que soma? Porque se tem uma vermelha, não pode ter duas vermelhas simultaneamente. Então, eles são mutuamente exclusivos, esses eventos aqui. Por isso que eu posso simplesmente sair somando, né? Se eu quiser ser mais explícito, né, eu teria que escrever dessa forma aqui, né, porque ter um objeto vermelho pressupõe que eu tenho 4 azuis, ou 4 não vermelhas, né? Então, essa expressão ela teria que ser desmembrada nesta outra, até ter todas as 5 bolas vermelhas, tá? Veja que para calcular cada uma dessas probabilidades, olha aqui a interseção, eu teria que ter um monte de condicional, porque aqui é sem reposição. Então, nossa, é muito cálculo. Eu ia ter um monte de cálculo aqui, um monte de cálculo aqui, um monte de cálculo. Ia ter que ter um monte de cálculo aqui. Só que veja que essa expressão ter pelo menos um vermelho, ela pode ser muito simplificada. De que forma? É pensar que o único evento que não satisfaz aqui é ter todas azuis. Bem, então, se o único evento que não satisfaz é todos azuis e a soma de todos os eventos é 1 ou 100%, então o cálculo de ter pelo menos uma vermelha é igual a 1 menos a probabilidade de azul. Então, veja que aqui eu vou calcular exatamente o que eu não quero. Então, vou calcular aquilo que eu não quero. E nesse caso aqui, o cálculo ele fica muito mais simplificado. Por quê? Porque então vai ficar 1 menos, eu quero todas as azuis. Então vai ser a probabilidade de ser a primeira azul. Então eu tenho 5 bolas azuis em 11, vezes a probabilidade de ter a segunda azul, dado que a primeira é azul. Então, se a primeira é azul, eu perdi um azul. Então agora eu posso ter 4 azuis em 10. Depois eu vou tirar 2 azuis. Então eu vou passar 3 em 9. Depois 2 em 8, 1 em 7. É só resolver essa fórmula aqui, que dá praticamente 1, né? Deu 99,78%. Tá? Então, nesse caso aqui, de uma maneira geral, a probabilidade do complementar é 1 menos a probabilidade do evento mesmo ocorrer. Então, aqui a gente resume todas as propriedades que envolvem as operações de união, interseção e complementar. Então, lembrando que a probabilidade da união é igual à soma das probabilidades de cada evento menos a probabilidade da interseção. Se os eventos forem mutuamente exclusivos, então a interseção ela é nula, então a probabilidade é zero, então a probabilidade da união é a soma das probabilidades de cada evento. Na interseção, a probabilidade da interseção é igual à probabilidade do primeiro evento multiplicado pela probabilidade do segundo evento condicionado ao primeiro evento. Ou então eu posso inverter tudo. Então é a probabilidade do segundo evento vezes a probabilidade do primeiro evento condicionado ao segundo evento. Então envolve sempre uma probabilidade aqui condicional.
Se os eventos forem independentes, essa probabilidade condicional ela se torna uma probabilidade simples do evento. Então, a probabilidade da interseção torna-se, então, uma multiplicação das probabilidades, facilitando bastante os cálculos. E, por fim, a probabilidade do complemento, então, é simplesmente 1 menos a probabilidade do evento original. Vamos, então, começar a apresentar alguns exercícios e, através desses exercícios, a gente vai discutir alguns conceitos básicos aí, importantes de probabilidade. Então, nesse primeiro exercício, num estudo sobre a ocorrência de queimadas, 600 pontos foram escolhidos aleatoriamente e divididos em 3 grupos, A, B e C, de acordo com a sua classe de uso do solo. Supondo que desses 600 pontos, 100 são A, 200 são B, 300 são C. Supõe ainda que a probabilidade de ocorrência de queimada em cada uma das classes seja respectivamente 10% para A, 5% para B, 1% para C. Esse é um número dado. Tá? Selecionando-se um ponto ao acaso, calcule a probabilidade de que esse ponto seja da classe A, que corresponda a uma queimada sabendo que o ponto é da classe A, corresponda a uma queimada e seja da classe A, sabendo que o ponto corresponde a uma queimada. Então, a gente vai item por item, resolvendo item por item, introduzindo alguns desses conceitos que são bastante relevantes. Então, vamos começar pelo primeiro item. Né? Então, a probabilidade de que esse ponto sorteado seja da classe A. Então, essa é uma probabilidade bastante simples, né? Uma probabilidade de um evento. Então, basicamente, o que temos que fazer? Avaliar, então, sempre o número de eventos possíveis e o número de eventos favoráveis. Então, o número de eventos possíveis, veja que não há nenhuma restrição nessa probabilidade. Então, eu estou falando de todos os pontos. Dos 600 pontos são possíveis de serem sorteados. E quantos desses 600 pontos satisfazem a condição? Ok, pertencer à classe A. Então, eu estou falando dos 600 pontos, 100 pontos são da classe A. Então, eu estou falando de 100 sobre 600, ou 1/6. Então, a probabilidade desse ponto ser da classe A corresponde, então, a 1/6. Segundo, então, que este ponto corresponda a uma queimada, sabendo que o ponto é da classe A. Então, veja que agora aqui nós já temos uma condição prévia conhecida, que é ele pertencer à classe A. Então, o que estamos fazendo, de fato, é o cálculo de uma probabilidade condicional. Então, é a probabilidade de ser queimado, dado que é A. Então, essa condição, dado que, é uma condição prévia. Como que a gente calcula? Da mesma forma, a gente vai calcular o número de eventos favoráveis sobre o número de eventos possíveis. Veja que agora aqui os eventos possíveis, como eu já sei que ele é da classe A, eu já não estou mais falando de todos os pontos, eu estou falando exclusivamente dos pontos que são A. Então, eu estou falando de 100 pontos. Então, o número de eventos possíveis aqui é 100. E quantos deles são favoráveis? Então, eu quero saber quantos são queimados dentre esses 100. Veja que essa probabilidade condicional aqui é justamente essa probabilidade que é dada aqui no problema. Então, eu sei que se se o ponto pertence à classe A, então esse ponto tem 10% de probabilidade dele ser da queimada. Então, desses 100, 10 são relacionados, então, à classe queimada, né? Ao evento queimado. Então, 10 em 100, o que corresponde exatamente a essa probabilidade. Então, daqui a gente já conclui que essas porcentagens que aparecem aqui são todas as probabilidades condicionadas. Probabilidade de ser queimado, dado A, probabilidade de ser queimado, dado B, a probabilidade de ser queimado, dado C. Agora vamos para o próxima pergunta. Então, eu quero saber qual é a probabilidade
de que esse ponto corresponda a uma queimada. Veja que aqui eu não estou estabelecendo de qual classe ele pertence. Eu quero simplesmente saber qual é a probabilidade dele ser queimado, independente da classe que ele tenha. Então, eu estou simplesmente querendo calcular a probabilidade de ser queimada. Aqui, também, neste problema específico, a gente consegue contar. Então, quantos pontos são possíveis de serem sorteados? Como não tem nenhuma restrição, eu estou falando dos 600 pontos. Agora, desses 600 pontos, quantos são pontos de queimada? Então, a gente vai ver que uma parte desses pontos que pertencem, desses 600, que pertencem à classe A, 10% são queimados. Então, 10% de 100, eu tenho 10 pontos aqui, né? Da classe B, que são 200, eu tenho 5%. Então, 5% de 200 também é 10. Então, eu tenho outros 10 pontos aqui que são queimadas da classe B. E, finalmente, da classe C, eu tenho 300 pontos e eu tenho apenas 1% deles que correspondem a queimados. Então, eu estou falando de 3 pontos. Então, não é difícil eu contar aqui, né, o número de pontos e chegar à conclusão, então, que o que eu estou falando, então, eu tenho 600 pontos no total e de queimada eu tenho 10 mais 10 mais 3. Então, eu tenho 23 pontos em 600 que são queimados. Então, a probabilidade de um ponto pertencer à classe queimada aqui, a esse evento queimada, é 23 em 600. Na realidade, esse cálculo a gente fez porque foi relativamente fácil eu contar o número de pontos. A gente vai aproveitar esse exercício para introduzir um conceito que é bastante importante dentro da probabilidade, que é o conceito de probabilidade total. Tá? Então, agora a gente vai abrir um parênteses para falar um pouquinho de probabilidade total e depois a gente retoma esse mesmo raciocínio nesse exercício. Então, para isso, eu vou usar um conceito como se fosse um mapa. Tá? Imagine que essa figura aqui ele seja um mapa, e esse mapa que aqui representa todo o mapa, ele está dividido nessas partes. Ó, eu chamei de A1, A2, A3, A4, A5. Veja que essas partes aqui, elas são, primeiro, elas completam o todo, tá vendo? Ó, completam o todo, não tem nenhuma parte que está sobrando aqui desse mapa. Além disso, não tem sobreposição. Então, elas são classes aqui que são excludentes. Então, nenhum pedaço sobrepõe o outro. Então, não sobra nada e não tem sobreposição, tá? O que eu estou querendo dizer matematicamente? Eu estou querendo dizer que a união desses 5 pedaços, né, desses 5 As aqui, formam o todo. Tá? Aqui o que eu estou querendo dizer matematicamente, eu estou dizendo que não há interseção entre cada um dessas partes. Então, para qualquer I e J, a interseção é sempre vazia. Portanto, esses conjuntos eles são disjuntos e eu posso então concluir que os eventos são mutuamente exclusivos. Lembra aqueles conceitos de probabilidade que a gente discutiu lá no início? Isso daqui vai definir uma propriedade interessante. Então, no fundo, eu estou querendo dizer que a soma das probabilidades de cada uma dessas partes é igual ao 100%, é igual ao todo. Veja que aqui não me preocupei em descontar nenhuma interseção, já que todas elas são nulas. Aqui, matematicamente, a gente pode expressar desta forma, então, que a união de todos os eventos é igual ao todo, né, todo o espaço amostral aqui, e que o somatório de todos esses eventos soma 100%. Então, agora, a gente vai supor que exista um outro evento que eu vou chamar de B, que vai sobrepor esses eventos aqui
chamados de A1 até A5. De propósito aqui, eu coloquei que esse evento B ele tem uma interseção entre todos esses eventos de A1 a A5. Então, sempre tem um pedacinho aqui que se sobrepõe. Tá? Eu posso escrever, então, na realidade, a gente pode imaginar que este evento B ele é formado justamente pela soma das interseções que este B tem com cada um desses eventos A1 até A5. Então, eu posso, como se eu estivesse recortando, né? Recortando esse evento B e o A1, eu consigo restabelecer todo o evento B pelas partes que ele toca de cada um desses eventos A1 até A5. Posso, então, escrever que a probabilidade de B é um somatório destas probabilidades, dessas interseções. Né? Essas interseções não têm interseções entre si. Né? Então, por isso que é uma somatória simples. E agora, eu posso ainda colocar que, já que eu tenho uma interseção, essa interseção ela é traduzida por uma multiplicação, então, de cada um desses eventos A, desse evento AI, vezes a probabilidade de B dado AI. Então, agora, retomando aquela mesma pergunta que a gente já fez, então a gente vai pensar ela de um modo um pouquinho diferente. Né? Vamos recalcular aquela probabilidade usando o conceito de probabilidade total. Então, a gente pode imaginar que a queimada ela nada mais é do que a união das várias interseções que a queimada tem com cada um dos eventos. Consequentemente, a probabilidade de queimada vai ser igual à soma das probabilidades dessas interseções que a queimada tem com cada um dos eventos A, B e C. Consequentemente, a probabilidade da queimada é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de Q dado A, mais a probabilidade de B vezes a probabilidade de Q dado B, mais a probabilidade de C vezes a probabilidade de Q dado C. Então, veja que é sempre o evento simples e a condicionada de Q dado esse evento. Por que eu prefiro esta forma? Por que eu não inverto tudo? Porque é justamente essas probabilidades condicionais são as que são fornecidas pelo problema. Então, todas as probabilidades condicionais aqui já estão dadas pelo problema. E a probabilidade de cada evento é uma probabilidade bastante simples de calcular, já que eu tenho o número de pontos que somados dão o todo. Então, veja que aqui, então, eu posso, então, resolver a probabilidade de ser queimada desta forma. Então, vai ser 1/6, que é a probabilidade de ser A, vezes 10%, mais 2/6, que é a probabilidade de B, vezes 5%, mais 3/6, que é a probabilidade de ser C, vezes 1%. Então, refazendo só para a gente comparando esse resultado com o anterior que a gente tinha visto, a gente recupera exatamente a mesma fórmula que a gente tinha feito através de contagem, chegando, obviamente, no mesmo resultado. Agora, vamos para o último item. Então, eu quero a probabilidade dele ser da classe A, sabendo que o ponto correspondente é uma queimada. Então, agora, veja que o que eu estou procurando calcular aqui é também uma probabilidade condicional, só que agora, veja que aqui esses termos estão invertidos daquela probabilidade condicional que eu calculei no outro item, que era justamente esse 10%. Então, esse 10% aqui é a probabilidade de Q dado A. Agora, aqui eu quero a probabilidade de A dado Q. Então, como que eu calculo isso? Né? Também, novamente aqui, como esse exemplo é bastante simples, eu posso sair contando. Então, novamente, quantos pontos no total eu estou falando? Então, relembrando, né, o exercício lá anterior, quantos pontos eu tenho de queimada? Porque eu já sei que são queimadas. Lembrando do exercício anterior, eu sei que tem 23 pontos que são
queimadas. E desses 23 pontos, quantos são A? Eu lembro aqui que eu vi que era 10% de 100, então eu tenho 10 pontos que são A. Então essa probabilidade aqui é 10 sobre 23. Tá? Isso aqui foi fácil de eu calcular justamente porque o problema está muito simples, está tudo muito dado aqui, muito fácil. Vamos como que eu calcularia isso de uma outra forma? Para fazer isso, a gente vai falar de um teorema muito importante dentro de estatística, que é o que a gente chama de teorema de Bayes. Então, esse teorema é um teorema muito importante para estatística. Novamente, a gente vai usar aquele mapinha que a gente tinha usado anteriormente, né? Então, eu tenho 5 classes aqui de A, então subclasses de A, perfazendo o todo, e eu tenho uma classe, um outro evento B que sobrepõe essas classes aqui, tá? Como se fosse um mapinha, né? Então, a gente tinha visto que então, a probabilidade da interseção de um determinado subevento aqui, uma subparte aqui de A e B é igual à probabilidade de, nesse caso, AI, genericamente, tá? Então, é a probabilidade de AI vezes a probabilidade de B dado AI. Então, esse aqui foi o que a gente usou lá para fazer a probabilidade total. Agora, eu lembro também que uma propriedade bastante simples era inverter esses dois termos aqui e, consequentemente, então eu também posso escrever este termo ou essa interseção através dessa outra expressão, que é a probabilidade de B vezes a probabilidade de AI dado B. Veja que aqui nessa expressão fica bastante claro aqui para a gente que nessa expressão de igualdade aqui, ó, eu envolvo as duas probabilidades condicionais invertendo os eventos aqui. Então, a partir desta relação, eu desenvolvo esta formulação. Tá? Que esta formulação aqui ela é conhecida pelo teorema de Bayes. Então, veja que eu consigo calcular uma probabilidade condicional como uma função da probabilidade condicional invertendo os dois eventos de posição. Tá? Então, esse teorema de Bayes é importante toda vez que você precisa calcular uma probabilidade condicional que não é dada diretamente pelo problema. E o que eu tenho é a outra condicional invertendo os eventos. Tá? Lembrando só que essa parte aqui de baixo, né, esse probabilidade de B, é justamente a probabilidade total. Tá? Que nesse caso aqui, eu prefiro então calcular a probabilidade desta forma, porque justamente eu tenho essas probabilidades condicionais de alguma forma já dado. Tá? Então, veja uma observação importante aqui, que você vai ver que esse termo aqui de cima é um dos termos que aparece embaixo. Então, aqui eu somo todos os termos, e aqui é um desses daqui. Tá? Então, aqui eu somaria de 1 até 5 para todos os eventos aqui dos AIs aqui, e aqui em cima vai ter um AI específico. Tá? Então, vamos voltar para o problema, né, que a gente acabou de resolver, resolvendo agora usando o teorema de Bayes. Então, a equação parece um pouco mais complexa, né? Mas vocês vão ver que a gente chega exatamente no que a gente precisa mesmo, né? Então, aplicando o teorema de Bayes aqui, então a probabilidade de A dado Q é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de Q dado A. Então, é só você pegar a probabilidade e inverter os termos aqui, e sempre a probabilidade que está na condicional aqui é a probabilidade que vai aparecer simples aqui. Né? Então, vai ser a probabilidade de A vezes a probabilidade de Q dado A. E embaixo, eu vou repetir essa probabilidade aqui de cima e vou somar com todas as outras probabilidades para os outros eventos que não estão contidos, que não sejam o que eu tenho interesse aqui, no caso, que é A. Então, eu vou fazer ele para B, vou fazer ele para C. Então, resolvendo todas essas equações, a gente vai ver que é tudo um monte de conta para depois, no final das contas, chegar exatamente no valor que a gente queria.
Então, se eu tiver, obviamente, a possibilidade de, através de contagem, chegar na probabilidade condicional, beleza. Mas vocês às vezes vão ver que, em muitos casos, essa probabilidade ela não vem de uma forma tão clara assim. É difícil eu contar o número de eventos possíveis e favoráveis. Então, você usa o recurso do teorema de Bayes para chegar nesta probabilidade. Agora vamos para um segundo exercício. Vamos supor, então, nesse caso aqui, que eu tenho uma urna com bolas azuis e vermelhas. Então, aqui eu tenho 11 bolas no total. E dessa urna eu vou retirar 5 bolas. Tá? Essas bolas, eu vou retirar 5 bolas sem repor nesta urna. Tá? E eu quero saber qual a probabilidade de eu escolher exatamente 3 objetos vermelhos dentre estes 5. Tá? Então, lembrando aqui que quando eu falo que dentre as 5 bolas sorteadas eu quero que 3 sejam vermelhos, isso subentende que as outras 2 bolas que vão ser sorteadas, elas necessariamente têm que ser azuis. Então eu quero 3 vermelhas, consequentemente 2 azuis. Ou, que a gente gosta de falar também, que são 2 não vermelhas, porque eu poderia ter muitas bolas coloridas aqui. Se eu estou interessado no vermelho, eu tenho vermelho e não vermelho. Neste caso aqui, o não vermelho é azul. Então, a probabilidade de ser 3 vermelhos, como eu não estabeleci em que posição que essas 3 vermelhas elas devem aparecer, elas podem aparecer em qualquer posição. Então, a gente vai ver que esses 3 vermelhos aqui, elas vão ser todas as combinações de posições aqui que essas 3 vermelhas apareçam e 2 azuis. Então, nesse caso aqui, eu tenho representado as 3 primeiras vermelhas, seguida de 2 azuis. Mas eu posso ter muitas outras possibilidades aqui no meio do caminho, até que as 3 vermelhas ocupem as 3 últimas posições. Então, sejam 2 azuis no começo e 3 vermelhas no final. Então, basicamente aqui, eu tenho que sair calculando tudo quanto é probabilidade desse tipo, uma a uma. Eu tenho que, além de descobrir quantas possibilidades eu tenho que sair calculando tudo isso. Nesse caso aqui, vamos pegar um exemplo, tá? Vamos pegar um caso específico de todas essas que eu tenho que calcular aqui. Vou pegar o primeiro caso aqui, olha. Então, eu quero tirar 3 vermelhas seguida de 2 azuis, especificamente. Então, veja que eu estou sendo bem específico na ordem, tá? Então, como que eu calculo? Novamente, a mesma história. Então, vai ser a probabilidade da primeira ser vermelha, vezes a probabilidade da segunda ser vermelha, dado que a primeira é vermelha, e assim vai. Eu vou ter que ir resolvendo caso a caso. O que é mais fácil eu pensar aqui, da forma mais fácil de resolver? Eu calculo primeiro as possibilidades, o número de possibilidades que eu tenho aqui embaixo, então o número de eventos possíveis. Então, se eu for pensar em quantas bolas podem ocupar cada um desses lugares, a gente vai ver que, como é sem reposição, o número de bolas vai sempre caindo, um a um. Então, nesse caso aqui, eu tenho 11 bolas que poderiam ocupar esse primeiro lugar. Dado que já saiu uma, então uma bola está fora. Então, a segunda bola, a segunda posição, só pode ser ocupada agora por 10 bolas. E assim vai caindo um a um. Então, eu tenho 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7 bolas. Isso dá um número total de eventos aqui possíveis. A mesma coisa eu vou fazer com os eventos favoráveis. Então, novamente aqui, eu vou ter, na primeira bola, eu tenho 6 bolas vermelhas que poderiam ocupar esse lugar. Depois que já saiu uma bola vermelha, só me restam 5. Depois que saiu as 5 bolas vermelhas, só me restam 4 bolas vermelhas. Agora, eu tenho uma azul. Ainda eu tenho as 5 bolas azuis para sair e depois eu vou ter 4 bolas azuis para sair. Então, o resultado
final aqui é a multiplicação, então, dessas frações todas, né? Se eu for olhar o último caso, então vamos pensar a mesma coisa para o último caso. Então agora são 2 azuis e 3 vermelhas. Embaixo, veja que continua igualzinho, né? É 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. E em cima, inicialmente eu tenho 5 bolas azuis. Depois, para a segunda ser azul, eu passo a ter só 4. Depois, aqui vai vir uma vermelha. Eu tenho as 6 disponíveis. Depois passo a ter só 5, depois passo a ter só 4. Então veja que é diferente da anterior. Só que o que a gente pode olhar aqui, olha, basicamente só estou trocando esses números de lugar. Essas duas probabilidades aqui, então elas vão ser iguais. E isso vai ser igual para qualquer outra possibilidade que eu tenha aqui no meio. Então isso vai me facilitar muito a vida, porque agora eu sei calcular uma probabilidade específica, então vou pensar em calcular uma probabilidade dessa para uma posição específica, e agora o que está me restando? Me resta saber quantas vezes eu estou somando isto daqui. Tá? Então eu tenho que pensar quantas vezes, porque se eu descobrir quantas vezes eu posso trocar essas bolas de lugar aqui, eu consigo resolver meu problema. E isso daí vem um pouquinho da questão de técnicas de contagem que a gente vai falar um pouquinho. Então, a gente vai abrir um parênteses, vai falar um pouquinho de técnicas de contagem, depois a gente retorna para esse problema. Então, vamos pensar numa questão primeiro. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui um conjuntinho aqui de letras. Eu tenho 2 As, um E, 2 Is, 3 Os e um U. E a minha pergunta seria, de quantas formas posso rearranjar essas 9 letras? Então, se fossem 9 letras diferentes, todas elas fossem diferentes uma das outras, né? Eu teria, num caso de sem reposição, eu teria 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, isso me daria o número de possibilidades aí de combinar essas 6 letras diferentes, né? O que daria, então, o que a gente fala aqui de 9 fatorial. Então, lembrando aí, fatorial, nada mais é quando eu coloco 9 fatorial, é essa expressão aqui. Então, é 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. E vezes 1, e não altera o resultado, né? Então, beleza. E isso é o que a gente chama de permutação. Então, quando eu estou permutando, é como se cada letra dessa fosse um indivíduo diferente, fosse 2 As diferentes. Então, eu teria 9 fatorial possibilidades aí de permutação. Agora, neste caso específico desse problema, eu tenho letras que são repetidas. Então, trocar elas de lugar, o A pelo A, não vai formar uma palavra diferente, né? Eu vou continuar com a mesma palavra. E daí, como que eu resolvo isso? Então, daí vem um conceito que é uma fórmula, então o número de palavras possíveis de serem formadas, nesse caso aqui o número de grupos, é dado por essa fórmula, que é justamente aqui o n fatorial. Então, se eu tenho n letras, eu tenho n fatorial aqui, nesse caso 9 fatorial, e daí eu vou dividir pela multiplicação de cada quantidade de letras que eu tenho repetido. Tá? Então, aqui embaixo são o número de repetições de letra. Tá? Lembrando que aqui eu pus o N1 até NK, que representa cada uma dessas letras. Tá? A soma desses NIs aqui de baixo vai dar o N aqui de cima. Tá? E cada um desses termos fatorial também. Então, nesse caso específico aqui deste exemplo, eu fico com 9 fatorial sobre. Eu tenho 2 As, 1 E, 2 Is, 3 Os e 1 U. Então, cada um desses daqui representa uma letra. Então, isso me dá o número total aí de possibilidades de arranjo dessas letras. Então, 9 aqui
representa o número total de letras e cada um desses daqui, como eu falei, a letra correspondente. Então, nesse caso aqui, resolvendo esse problema, nesse caso aqui, se eu quiser saber, então, quantas palavras diferentes eu consigo formar com essas 9 letras, eu tenho 15.120. Agora, nesse caso aqui, quantos grupos de 2 letras é possível formar com essas 5 letras? Então, aqui eu estou, num caso, são 5 letras diferentes, tá? E eu quero, pegando 2 a 2, eu quero saber quantas palavras ou quantos códigos diferentes eu posso formar, tá? Aqui tem uma questão importante que eu preciso definir. Se a ordem dessas letras é importante ou não. Então, se a ordem é importante, então se eu falar AB é diferente de BA, eu estou falando de arranjo. Então, se eu estou falando de arranjo, a ordem faz sentido. Então, AB está aqui, BA está aqui. Eles são diferentes, faz sentido, são palavras diferentes. Então, a fórmula para o cálculo nesse caso é dado por n fatorial sobre n menos k fatorial. Nesse caso aqui, eu tenho 5 letras diferentes e eu tenho n menos k, k é justamente o número de letras que me interessa, tá? Então, eu fico com 5 menos 2 dá 3 fatorial. Então, neste caso aqui, o número de possibilidades aqui, de arranjos que eu tenho dessas 2 letras é igual a 20. No caso, quando a ordem não é importante, então, por exemplo, para mim não tem importância se é AB ou BA, né? Vamos imaginar que essas letras fossem pessoas, que eu estou formando grupos. Então, não tem problema, tanto faz A e B ou BA, para mim é a mesma coisa. Então, quando a ordem não é importante, eu caio num caso que eu chamo de combinação. Então, nesse caso, veja que se eu tenho AB, não aparece BA aqui, porque o BA já está aqui no AB. A fórmula, nesse caso, é parecida com a anterior, só que aqui aparece novamente aqui mais um termo que é o K fatorial. Então, a diferença desse termo para esse é que esse aqui também aparece o número de letras que vai compor cada grupo desses, também o fatorial dele aqui. Então, nesse caso aqui, é 5 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial. Nesse caso aqui, eu tenho 10. Então, como possibilidades aí de combinações dessas de 2 letras dentre essas 5. Então, eu tenho arranjo e combinação. Vamos voltar para o problema anterior? Então, veja que aqui no nosso caso, nós temos, então, 3 bolas vermelhas e 2 azuis. E eu quero, então, trocar elas de lugar. Eu quero saber, então, quantas vezes eu estou... quantas vezes eu estou calculando essa probabilidade. Lembrando que, então, cada uma dessas probabilidades é sempre o mesmo valor. Tá? O mesmo número, né? A mesma probabilidade. Então, eu preciso saber quantas vezes. Para saber o número de possibilidades aqui de troca de posição, ela corresponde exatamente a uma combinação. Então, nesse caso aqui, eu tenho 5 elementos, sendo 3 vermelhos e 2 azuis. Isso aqui também pode ser interpretado como uma permutação com repetição. A fórmula é a mesma da combinação. Tá? Então, aqui é como se eu tivesse, para mim, tanto faz trocar o V1 pelo
o V2, ele não vai formar uma nova sequência, né? Ele é a mesma. Então, também pode ser encarado isso daqui como uma permutação com repetição. A combinação é uma permutação com repetição, também pode ser entendido desta forma. E matematicamente, a gente representa ele desta forma. Então, tem um parênteses aqui e aparece o termo em cima e embaixo, indicando a combinação. Então, a gente lê isso aqui, 5 tomado 3 a 3, ou 5 tomado 2 a 2, aqui tanto faz. Então, esse mesmo problema aqui, eu poderia ter perguntado qual a probabilidade de escolher exatamente 2 objetos azuis. Eu estou perguntando exatamente a mesma coisa. Tá? Então, por isso que eu posso pensar ele tanto em termos de vermelho quanto em termos de azul. A fórmula chega exatamente na mesma. Tá? Não faz diferença. Então, eu posso pensar isso numa 5 tomado 3 a 3 ou 5 tomado 2 a 2. Aqui, só toma cuidado para não colocar o tracinho aqui, que senão fica parecendo que é fração. Tá? Então, a simbologia é esta aqui. Ó. Então, é sem um tracinho no meio. Tá? Então, nesse caso, para resolver esse meu problema todo aqui, a solução final desse problema é dado por isso daqui. Então, a probabilidade de tirar 3 vermelhos, ele seria uma combinação de 5 tomado 3 a 3, vezes aquela probabilidade de um evento específico. Então, eu escolho um evento específico dentre eles, qualquer um que seja, pode ser o primeiro, o último, qualquer um deles, sempre vai dar o mesmo resultado. Então, vezes essa combinação de 5 tomado 3 a 3. Beleza? Vamos para o terceiro exercício aqui, para a gente discutir outro aspecto. Então vamos complicar um pouquinho aqui esse problema, tá? Vamos ver um probleminha interessante aqui. Eu tenho 2 urnas. Esta primeira urna tem uma bola verde, 2 azuis e 3 vermelhas. Nesta outra urna B, eu tenho uma bola azul, uma vermelha e 2 verdes. Qual que vai ser o meu experimento aqui? O que eu estou querendo fazer com isso aqui? Vou fazer assim, são 2 etapas. Numa primeira etapa, eu vou escolher uma bola de A, e esta bola que eu escolhi de A, eu vou jogar na urna B. Tá? Eu não sei que bola que está entrando aqui, tá? É qualquer uma dessas daqui. Agora, desta urna B, eu escolho 2 bolas sem reposição. Tá? Então, desta urna, que antes tinha 4 bolas e agora tem 5, esta bola é uma incógnita, eu não sei que bola é, e eu vou sortear 2 bolas desta urna sem reposição. E eu quero saber qual a probabilidade de que ambas sejam da mesma cor. Então, eu quero saber qual a probabilidade de que essas bolas, essas 2 escolhidas, sejam da mesma cor. Qualquer cor. Pode ser vermelha, pode ser azul, pode ser verde. Tá? Então, basicamente aqui, eu vou chamar de M de mesma cor, né? Eu estou querendo dizer que essa bola, ela pode ser, a primeira pode ser vermelha, e aqui eu estou usando a codificação RGB, tá? Então, R de red, né? Então, a primeira é vermelha e a segunda é vermelha, ou então, a primeira é verde, green, e a segunda é verde, ou a primeira é azul, blue, e a segunda também é azul. Então, veja que todas essas condições aqui satisfazem essa minha condição de mesma cor. Então, o que eu quero calcular é a probabilidade, então, de ser da mesma cor. Ou seja, é a soma dessas probabilidades de cada um desses eventos. Eles são mutuamente exclusivos, né? Então, se tem 2 vermelhas, elas não podem ser 2 verdes ou 2 azuis simultaneamente. Então, por isso que eu posso simplesmente somar essas probabilidades. Não me preocupo com a interseção entre esses 2 eventos. E daí, calculando então a probabilidade da interseção, então eu posso escolher então o primeiro evento R1, então a probabilidade de ser R1 vezes a probabilidade de ser R2 dado R1, mais a mesma coisa com as outras cores, né? Mas a gente vai ver que aqui vai ser complicado de eu calcular. Porque assim, eu não consigo calcular a probabilidade dessas bolas, já que elas são condicionadas a esta bola que foi sorteada na primeira etapa. Eu não tenho essa bola. Então, eu não consigo resolver esse problema
desta forma simples, porque qual é a probabilidade da primeira ser vermelha? Eu não sei se essa bola aqui é vermelha. Se ela for vermelha, eu tenho uma probabilidade dela ser vermelha. Se ela não for vermelha, eu tenho uma outra probabilidade dela ser vermelha, né? Então ela pode ser 1/5, mas pode ser 2/5. Depende de quem? Depende dessa primeira escolha. Então a gente vai ver que para poder resolver esse problema, a gente vai ter que complicar um pouquinho esse raciocínio. Primeiro, eu vou pensar que a probabilidade dela ser da mesma cor aqui, ela vai ser a probabilidade dela ser da mesma cor retirada aqui da urna B e a bola escolhida ser uma vermelha da urna A, ou então ela ser da mesma cor e ter tido escolhido aqui, ter feito a escolha da bola verde, ou então ser da mesma cor e ter escolhido essa bola azul. Então veja que essas três possibilidades aqui é que realmente vão definir essa minha probabilidade de ser da mesma cor. Então, expandindo isto, novamente, se eu escolhi a bola vermelha da urna A, não poderia ter escolhido a verde, nem a azul. Então, esses eventos são mutuamente exclusivos. Então, a probabilidade, nesse caso aqui, é uma soma das probabilidades. Novamente, olha aqui a interseção. Vamos abrir, então, essa condicional. Então, a probabilidade de ser da mesma cor é a probabilidade de ter escolhido a bola vermelha na primeira urna, vezes a probabilidade de ser da mesma cor, dado que eu escolhi uma vermelha. Por que eu escolhi esta ordem? Porque esta probabilidade de tirar a vermelha da urna A, eu consigo calcular facilmente, eu tenho ela. Então, eu consigo saber qual é esse valor. Então, por isso que eu coloquei aqui de escolher a bola vermelha da urna A. A mesma coisa que a verde, a mesma coisa que o azul. Então, eu consigo calcular as probabilidades. Então, eu vou deixar toda a dificuldade do cálculo para essa segunda parte aqui. Então, e lembrar então que a probabilidade de tirar a bola da urna B é dado pela união dessas possibilidades. Então, as duas serem vermelhas, as duas serem verdes, as duas serem azuis. Veja que aqui esse cálculo ele é bastante complexo, né? Porque eu tenho várias condicionais aí envolvidas. Então, eu tenho então essas duas relações aqui, então copiando novamente aqui essas duas relações. Vamos calcular então a probabilidade dele ser da mesma cor. Tá? Então, a gente vai ver que vai ser um monte de cálculo, né? Olha aqui. Então, eu vou ter que calcular a probabilidade dele ser vermelha, da urna A. Então, a bola sorteada, então a probabilidade desta bola aqui ser vermelha é 3/6. Vezes, qual é a probabilidade de ser da mesma cor? Agora eu sei que essa bola aqui é vermelha, tá? Então, se eu sei que ela é vermelha, qual é a probabilidade delas, as duas serem vermelhas, as duas serem verdes, as duas serem azuis? Veja que essas bolas escolhidas aqui independem de qual a cor que foi escolhida aqui. Então, para cada bola escolhida aqui, eu tenho que recalcular para vermelho, para verde e para azul. Então, por isso que está esse cálculo aqui dividido em três partes. Olha, então, a probabilidade de ter duas vermelhas, então agora pensa que essa aqui é vermelha. Então, eu tenho 2/5 vezes, qual a probabilidade da segunda ser vermelha? Ah, sobrou ainda uma bola vermelha. Então, é 1/4. Beleza. E qual a probabilidade das duas serem verdes? Olha, eu tenho duas verdes aqui. Então, a probabilidade da primeira ser verde é 2/5 vezes, sobrou uma verde, 1/4. E a probabilidade das duas serem azuis? Veja que nessa condição eu tenho uma bola azul só. Então, a probabilidade da primeira ser azul seria 1/5, mas a probabilidade da segunda ser azul é 0. Então, essa probabilidade aqui é nula. Eu não posso ter duas azuis quando esta bola escolhida for a vermelha. Isto eu vou repetir para os outros casos. Então, agora, se a primeira bola escolhida for a verde, então eu tenho 1/6 de escolher uma verde. E a probabilidade de escolher as duas vermelhas, as duas azuis, as duas verdes e as duas azuis é dada por isso. Então, se a bola aqui for verde,
a probabilidade de ser as duas vermelhas é 0. Para ser as duas verdes, eu teria 3 sobre 5, depois 2 sobre 4. E as duas azuis também é 0, porque eu só tenho uma azul. Finalmente, a probabilidade de eu escolher uma azul aqui, eu tenho 2 em 6, vezes, se essa bola aqui for azul, a probabilidade de tirar duas vermelhas é 0, de tirar duas verdes é 2 sobre 5 e depois 1 sobre 4, e depois para tirar as duas azuis, agora sim eu tenho duas bolas azuis aqui, né? Então vai ser 2 sobre 5 e a segunda azul 1 sobre 4. Resolvendo todas essas questões, então a probabilidade dessas duas bolas serem da mesma cor é igual a 13 sobre 60. Todos esses exemplos aqui, eles aparecem dentro da planilha Excel e tem um arquivo de código escrito em R, mostrando tudo isso.